Salve galera! O vídeo de hoje eu creio que vai causar um pouco de polêmica, mas isso é natural quando se trata de opinião sobre os mais fortes personagens de algum anime. Eu sou o Eber, você está no canal Top 10 e seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui no canal eu já fiz o top dos personagens mais fortes do anime Naruto, de acordo com a minha opinião pessoal. Para quem ainda não viu esse vídeo eu vou deixar o link aí na descrição e também nos cards. Agora no vídeo de hoje é o mesmo tema, só que de uma forma diferente. Eu vou analisar apenas as informações oficiais que o Kishimoto liberou no seu databook. E só lembrando, alguns personagens fodas como Madara, Hashirama e Minato, eu não consegui achar nenhuma informação oficial deles, então logicamente alguns personagens não estarão no top. Na 20ª posição começamos com dois personagens. O primeiro Tenten. Como a menor nota do databook é 0 e a maior nota é 5. Podemos ver que a Tenten não tem uma nota tão acima da média mesmo. A maior nota dela é 3,5 de inteligência, por exemplo. E a sua média total é 20,5. Ainda na 20ª posição temos o Choji. Ele permanece com a média de 20,5. Ele consegue uma nota muito boa em força, 4,5 de 5. Só que em compensação, em Genjutsu e selos manuais, ele tem uma nota de 1, o que comprometeu sua média. Agora na 19ª posição temos mais dois personagens. O primeiro é a Ino. A sua melhor nota é 3,5 em ninjutsu. No restante ela também continua uma média muito baixa. E a sua média geral é 21 pontos. E o segundo personagem dessa posição é o Shino. A sua melhor nota é ninjutsu e inteligência, que é 4 pontos, que é uma nota até que boa. Só que em taijutsu ele tem 1,5 e em força 1,5. Também comprometeu sua média. Então sua média geral também é 21 pontos. Se uma carta na manga é bom, duas cartas é bem melhor. Na 18ª posição temos uma personagem, a Hinata. A sua melhor nota é inteligência, 3,5. Agora no quesito força ela tem só 1,5, o que comprometeu também sua média. A sua média geral é 21,5. Na 17ª posição temos dois personagens. O primeiro é o Kiba. Bom, sua maior nota é agilidade, 4,5, que é uma nota muito boa. Só que também em selos manuais 1,5, inteligência 2, Genjutsu 2, também comprometeram sua média. A média total dele é 22 pontos. E o outro personagem nessa posição é o Rock Lee. Ele também tem a média de 22 pontos. Ele tem uma nota excelente em taijutsu, 5 pontos. E a agilidade e força também é uma nota boa, 4,5. E o que compromete sua média geral é o seu ninjutsu. Como todo mundo sabe, ele não tinha aptidão para ninjutsu. Então é 0,5, uma nota muito inferior para ele. Ah, por favor, acha mesmo que poderá passar pela defesa do Gaara só se defendendo de um par de pesos? Na 16ª posição está o personagem que eu curto, que a galera fala que eu sou fanboy, mas não é verdade, que se eu fosse fanboy ele estaria em primeiro nos mais fortes. Mas vamos aí analisar a média dele. A sua maior nota, todo mundo já sabe qual que seria, né? É inteligência, 5 pontos. Agora no quesito outras notas, ninjutsu 3,5, taijutsu 2, genjutsu 3, força 2, agilidade 2, ou seja, sua média não é constante, e a única coisa boa que ele tem mesmo é a inteligência. Então a sua média é 24 pontos. Tudo bem, acabou. Eu desisto. E na 15ª posição temos a Temari. Ela tem uma nota boa em ninjutsu e inteligência, 4 pontos. E a média permanece mais ou menos. O que compromete ela mesmo é o seu genjutsu, que é uma nota muito inferior, 1,5. E a média geral 24,5. Na 14ª posição temos dois personagens. O primeiro é a Sakura. Analisando aqui, a sua melhor nota é inteligência, 4 pontos. E a sua nota mais fraca é estamina, 2,5, que dá em torno de uma média de 26 pontos. É uma média até que boa para ela, só que a gente sabe que na fase atual do anime ela está muito mais forte que isso.
mas o databook ele tá mostrando informação passada, então, analisando de acordo com o databook, é uma nota razoável para ela. E ainda nessa posição, temos o Naruto. A sua melhor nota aqui é Estamina, 5 pontos. E a sua pior nota é Selos Manuais, 1.5. O que provavelmente comprometeu sua média. Mas é como eu comentei da Sakura. A gente sabe que ele evoluiu mais que isso. Mas a gente está analisando de acordo ao databook, as informações que o Kishimoto passou. Então, a posição dele é essa aí mesmo. Puxa vida! Toda vez que eu tô com aquele sábio tarado, eu sempre acabo sendo enganado! Na 13ª posição temos o Kankuro. Ele tem uma nota muito boa em Ninjutsu, Estamina e Selos Manuais, 4 pontos. O que deixa sua média em 26.5, que é uma média muito boa também. Na 12ª posição temos o Neji. Suas melhores notas são Taijutsu e Agilidade, 4.5, uma nota excelente, o que deixa sua média em torno de 27 pontos. Arte do punho suave. 8 trigramas, 64 golpes. Na 11ª posição temos o Gaara. Suas melhores notas são Ninjutsu e Estamina, 5 pontos, excelentes também. A única nota fraca dele é Taijutsu, 2 pontos, que comprometeu sua média também. Mas mesmo assim ele tem uma média muito boa, 29 pontos. O que você quer? Bom, agora vamos entrar no top 10 mais foda mesmo do anime, os mais fortes. Começa com uma mulher, Kurenai. Sua melhor nota é Genjutsu, 5 pontos. Uma pena que a gente viu pouco dela no anime. A única luta dela foi contra o Itachi. E contra um gênio do Genjutsu não tinha como ela mostrar muita coisa. A média dela é 29.5. Muito bem. Vamos acabar com isso. Um genjutsu desse nível não funciona em mim. Na 9ª posição temos dois personagens. O primeiro é o Zabuza. Sua melhor nota era Ninjutsu e Taijutsu, 4.5, que é uma nota excelente também. E aqui a gente tem um diferencial. Como ele foi o primeiro vilão derrotado no anime, lá no começo, ele só tem o primeiro databook dele aqui. Então provavelmente se ele tivesse vivo ele estaria muito mais forte. Mas mesmo assim ele tem uma média muito boa, 30.5. Bom, o segundo também é outro personagem muito foda, Kimimaro. Também foi um que poderia evoluir muito mais. Ele morreu porque da sua doença. Sua melhor nota era Taijutsu, 5 pontos, excelente. E sua média total era 30.5. Ele tá morto. Na 8ª posição temos um personagem que foi bem esquecido no anime também, o Yamato. Sua melhor nota era Ninjutsu e Inteligência, 4.5, uma excelente nota também, totalizando a média dele 31 pontos. Agora na 7ª posição temos 3 personagens. O primeiro é o Hidan. Sua melhor nota era Ninjutsu, 5 pontos. E Estamina também 5 pontos. Excelente. O que pesava para ele é a Inteligência, 3 pontos. Que era fraco em relação aos outros atributos que ele tinha. Mas mesmo assim ele tinha uma média muito boa, 31.5. E o segundo dessa posição é o Sasuke. Sua melhor nota também era Ninjutsu, 5 pontos. E as outras notas eram uma média de 3,5 a 4. Totalizando também uma média de 31 pontos, 31.5. Para persegui-lo e matá-lo, eu sou um vingador! E o terceiro dessa posição é o Gai. Ele se destacou em muitas notas boas. Taijutsu 5, Força 5, Agilidade 5, Estamina 5. O que quebrou a média dele foi os selos manuais, que foi apenas 2,5. Mas mesmo assim ele continua com essa média muito boa, 31.5. Agora na 6ª posição temos dois personagens. O primeiro é o Deidara. Sua melhor nota também é Ninjutsu, 5 pontos. E permanece uma média total de 3,5 a 4, dando uma média também de 32 pontos, muito boa.
Bom, e o segundo dessa posição é o Kabuto. Ele tem duas notas excelentes, inteligência e estamina, e a média também é 3, 4,5, dando uma média total de 32 pontos, excelente também. É isso, Kabuto? Na quinta posição temos 3 personagens também. O primeiro é o Asuma. Ele tem várias notas boas, ninjutsu, taijutsu, inteligência e agilidade, tudo 4,5, e o resto 3,5 e 4, totalizando uma média de 32,5 pontos. O segundo personagem dessa posição é o Kisame. Ele tem duas notas excelentes, estamina e força, 5 pontos, e sua única nota fraca é Genjutsu, 2,5, que totaliza uma média de 32,5 também. Corta você em tiras! E o terceiro dessa posição é o Kakuzu. Sua melhor nota também é Ninjutsu, 5 pontos, e sua média permanece 3 e 4,5 mais ou menos, dando o total geral também de 32,5 pontos. Agora na quarta posição temos o Hiruzen, com uma média excelente. Ninjutsu 5, Taijutsu 5, Genjutsu 5, Inteligência 5, aí ele cai um pouquinho em força, agilidade e estamina. Em selos manuais volta a 5, dando uma média total de 34 pontos, excelente. Então esse era o plano. Agora na terceira posição temos 2 personagens. O primeiro é o Sasori. Ele tem 3 notas excelentes, Ninjutsu, Inteligência e Estamina, tudo 5 pontos. O resto 4 pontos, 3 pontos, dando uma média geral de 34,5 pontos. E o segundo dessa posição é o Kakashi. Ele tem 3 notas excelentes, Ninjutsu, Inteligência e selos manuais. O que pesou um pouco para ele é a sua estamina, que foi apenas 3 pontos. E só um adendo nesse detalhe, a galera chama o Kakashi de sem chakra. Agora analisa depois quando eu citar o Itachi, aí vocês vão comparar quem é o ninja sem chakra do anime. Mas é isso aí, a média do Kakashi é muito boa também, 34,5. E para essa segunda posição temos mais 2 personagens. O primeiro é a Tsunade. Ela é excelente em Ninjutsu, Taijutsu, Inteligência e Força, todos 5 pontos. E sua menor nota é Agilidade, 3,5, totalizando um total de 35 pontos. Toma isto! E o segundo dessa posição é outro Sannin, Orochimaru. Ele é excelente em Ninjutsu, Genjutsu, Inteligência e selos manuais, tudo 5 pontos, dando uma média total de 35 pontos também, se igualando a Tsunade. E por fim chegamos à primeira posição. Temos 2 personagens empatados aqui. O primeiro é o Itachi. Ele é excelente em praticamente quase todas as notas. Ninjutsu, Genjutsu, Inteligência, Agilidade e selos manuais. Mas tem um adendo, lembra que eu falei do Kakashi? Olha a nota aí, Estamina, 2,5. Nessa posição ele perde até pro Kakashi. Mas mesmo assim a nota dele não se comprometeu por isso. Continua com 35,5, que é uma média excelente, né? Mangekyo Sharingan. E outro mito que todo mundo já deve ter imaginado, o mais tarado do anime, suas notas não são as melhores. Ele só tem 2 notas excelentes, que é Ninjutsu e Estamina, 5 pontos. Taijutsu 4,5, Genjutsu 3, Inteligência 4,5, Força 4,5, Agilidade 4,5 e selos manuais 4,5. Mas ele tem uma média muito boa, o que fez ele equiparar com o Itachi. Ou seja, os dois têm 35,5 pontos. Com certeza você poderia enfrentá-lo aos poucos, mas não sei se eu poderia. Ele está num outro nível. É, se nós enfrentássemos, nós 2 seríamos mortos. Um resultado muito desagradável. Ainda que existissem mais de nós, o resultado continuaria o mesmo. Nunca pensei que teria de enfrentar um dos lendários Sannin. Se nós os enfrentarmos, então tanto o clã Uchiha como os 7 espadachins da névoa terão seus nomes arrastados pela lama. Exato. Então basicamente é isso aí, galera. Comenta aí se você gostou desse estilo de vídeo, que é um pouquinho diferente, que eu trouxe uma informação oficial e não minha opinião. Se você gostar, a gente pode fazer mais desses. E agora vamos para os salves da galera. O primeiro salve é para a Júlia Alves. O segundo salve é para o Kakashi Sensei. E o terceiro salve é para o Davi PTS. Até o próximo vídeo.